Que a graça e a paz do nosso amado e único, suficiente Salvador de nossas vidas esteja presente em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar falando, trazendo uma reflexão acerca das coisas que têm acontecido. E eu oro para que Deus toque no seu coração e você, como cristão autêntico, saiba como defender sua fé em você mesmo. Não que eu quero que você vá chegar para as pessoas e vá discutir, mas eu quero que dentro do seu coração você diga: eu não me envergonho do Evangelho. É o tema de hoje, dessa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje nesse devocional. Para que você diga às pessoas e repita: não me envergonho do Evangelho. Sabe? Sabe por quê? Eu vou lhe mostrar na palavra do Senhor. E algo, que aconteceu. Veja só que interessante. Olha o que esse texto diz, e muito bem elaborado. Mas veja assim: Flor de Lis representa a Igreja Evangélica, sim. Foi ela eleita democraticamente por votos de evangélicos, sim. Pregou contra a homossexualidade, sim. É uma exímia representante da teologia da prosperidade, sim. Arrastou multidão em seus cultos, cantores gospel, conhecido em todo o país, sim. Fez congressos com igrejas lotadas de pastores e conhecidos, sim. Teve espaços e apoio em rádios evangélicas, sim. Foi tema de um filme chamado Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, em 2009, sim. E aí veja o texto. Porém, parem mesmo de dizer que ela não representa a igreja evangélica. Ela é a própria figura da igreja evangélica brasileira, até onde foi conveniente. Ela nunca foi criticada pela igreja evangélica, que deu voz, espaço, deu oferta, dinheiro, visibilidade e cargo político para ela, sim. Não me venham com, aí botou entre aspas, ela não é crente de verdade, ela é sim. E aí o texto vai, jogando toda essa condenação na sua conta, na minha conta, generalizando a igreja evangélica em si. Sabe, amados? E aí eu vi aqui o texto dizendo bem assim, né? Ela não é crente de verdade, né? Esse não é crente de verdade, ela está querendo dizer, né? Essa pessoa, né? Que escreveu, eu não vou citar o nome, mas tá assim, sendo compartilhado por muitas pessoas nas redes sociais e pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma, né? Eu quero dizer que essas pessoas não têm entendimento. Eu não quero confrontar, por isso que eu não quero estar citando nomes. Eu só quero estar dando como exemplo para que nós venhamos a saber e entender, compreender que a nossa fé é mais importante do que qualquer coisa e de qualquer situação. Mas esse não é crente de verdade, ele quer dizer assim, ele não é cristão de verdade. É o que vocês evangélicos dizem. Aí o cara enfatizou dizendo, ela é sim. Sim, sabe? Mas aí por falta de conhecimento você acaba sendo induzido por esses textos bonitos que são colocados e dissimulados nas mentes das pessoas para que enfraqueça o evangelho que lhe foi pregado. Quando eu falo eu não me vergonho do evangelho, é do evangelho de Cristo Jesus, o qual nós pregamos, o qual nós cremos, o qual é a nossa norma de conduta e fé. Amados, Jezabel enganou o povo de Israel há muitos anos atrás para que o povo de Israel cometesse um pecado contra Israel entregando Nabote. Por quê? Jezabel queria muito, a qualquer custo, as suas vinhas, a sua plantação de vinho de Nabote. Então ela inventou a mentira, difamou, fez com que o povo de Israel acreditasse, que Nabote estava pecando contra o Senhor e fez com que o povo de Israel condenasse à morte. E Deus, quando se levantou através do profeta Elias contra a vida de Jezabel, ele falou bem assim, por que fez com que o meu povo pecasse contra mim? Então, você fez com que o povo pecasse. Então, você pode dizer, mas eu fui inocente e não pequei. Mas de forma inocente você também pode pecar. Você pode estar pecando de forma inocente sem entender,
mas você pode estar cometendo erros, cometendo um pecado. Por quê? Eu estou falando isso? Porque esse cidadão, quando ele abriu esse texto dizendo, ele generalizou, dizendo, representante da igreja evangélica. Então, são vocês sim que pecaram. São vocês sim. Ela faz parte de vocês, ela é evangélica também. Eu vou dizer uma coisa a você, meus irmãos. Jesus passou pela mesma situação e os apóstolos também passaram quando, quando foi traído por Judas. Tá vendo como são as coisas? Então, isso são perspectivas que eu quero estar trazendo para a vida de vocês através de situações que irão acontecer de forma corriqueira na vida do cristão. Pessoas podem se levantar dentro da igreja evangélica ou dentro do cristianismo, como você queira estar denominando, para enganar o povo próprio, o próprio povo de Deus. Quantas vezes Judas tentou colocar os apóstolos contra Jesus, dizendo: ó, tá errado isso aí. Aquela garrafa ali, aquele frasco de perfume que foi derramado nos pés do mestre, custa uma fortuna. Por que ela derramou sobre os pés dele? Tá entendendo, compreendendo? Então, eu como cristão, eu não posso ver um fato acontecer de forma isolada e intitular que é erro de todas as pessoas. Por exemplo, eu não posso ver um representante do LGBT cometendo um pecado ou cometendo um delito, né, um crime, foi lá e matou. Eu não posso chegar a dizer todos os homossexuais são assassinos. Tá compreendendo? Eu não posso intitular. Fulano é uma mulher se levantou, pegou uma arma e matou o seu marido. Eu não posso chegar a generalizar e dizer todas as mulheres, nenhuma mulher presta. Tá entendendo? Um marido foi lá e estuprou a sua enteada. Falar todos os padastros, nenhum padastro presta. Tá compreendendo o que eu tô falando para vocês, meu irmão? O que eu quero trazer para você e para que você reflita um pouco nessa manhã é sobre isso. Cuidado a maneira que você generaliza. Por quê? No que nos defende a palavra de Deus. Mas veja só esse texto aqui, que diz bem assim. 2 Pedro 2, a partir do versículo 1, diz bem assim. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quase não sai. Então, amados, o Senhor está destacando que a igreja vai ser enganada sim. Haverão falsos doutores que farão comércios dentro das igrejas, sim. Mas a sua sentença já está decretada. Tem outras versões que eu peço que vocês procurem. Na versão King James é bem aberta para quem não tem costume de estar usando a palavra do Senhor, né? Não tem costume com a Bíblia. Mas pode explicar muito bem. O que eu quero dizer para a igreja hoje, pela manhã, ou qualquer dia que você queira estar assistindo esse vídeo, tenha a oportunidade, é que não se deixe ser enganado, nem dentro da igreja evangélica, nem dentro dos meios cristãos, certo? E nem fora. Não generalize, irmãos. Não generalize. Nem todo pastor, ou eu digo ainda a vocês, a grande maioria dos pastores não são ladrões. A minoria deturpa a maioria. Às vezes um bairro é considerado um bairro perigoso por causa de meia dúzia de bandidos. Mas não quer dizer que todas as pessoas daquele bairro não prestam. Tá entendendo? Então é isso que eu quero dizer, está trazendo reflexão na sua vida. Existem pastores que são lobos vestidos de cordeiros, existem muitos.
mas nós temos a palavra de Deus para nos defender de todo tipo de situação adversas. E eu oro todos os dias para que nós não caiemos nessas mazelas. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra toque no seu coração e haja reflexão dentro de você no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha estar abençoando a sua vida nessa manhã maravilhosa e que você não caia nas artimanhas dos inimigos, nem dos que estão fora, nem dos que estão dentro. Porque dentro da igreja também haverão joios, amados. A palavra destaca muito bem isso. E nós devemos distinguir quem são os joios e quem é a igreja. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Uma forte e excelente semana abençoada pelo Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.